povo que está em pé, que não foi, ó Deus, do nosso conhecimento a sua gratidão, mas eles estão com o seu coração grato, e como tu és aquele que sonda o coração, tu sabes porque cada um desses está em pé, tu sabes o que é que eles estão dizendo no seu coração, tu sabes o reconhecimento e a gratidão que cada um deles está prestando ao Senhor. Então, Pai, nós nos unimos a estes também, como igreja, para celebrar o Senhor em gratidão e dizer ao Senhor, muito obrigado, Pai, porque somente o Senhor é Deus. Obrigado por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém, queridos. Meus amados irmãos, nós vamos ouvir uma canção, depois estaremos tirando as nossas crianças para ir para o culto dela, e iremos ter uma palavra nessa noite, para que no final possamos orar pelos pedidos de oração. Vamos louvar ao Senhor. Amém, amém, igreja. Tem momentos na nossa vida que a gente faz como salmista, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E tem momentos na nossa vida que a gente sabe que só há um Deus que pode prover as nossas necessidades. Então, não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei o que você está necessitando, mas saiba que nosso Deus é um Deus de providência. Vamos adorar o nosso Deus nessa noite, amém? Posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Adora o Senhor. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Queridos, eu queria convidar você para ficar em pé e cantar esse dizendo isso. Eu não vivo pelas vistas. Deus vai prover o que você precisa nessa noite. Então eu quero ver você fazer assim, cantando ao Senhor, assim na palma. Faz assim comigo. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá.
Louvado seja o nosso Deus. Proverá quando azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me fazer enxergar, mesmo falho me faz andar Aleluia. sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me fazer enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Aleluia. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá. Agora eu quero ver só a igreja, vamos lá? Não vivo pela vista, adore ao Senhor. Creia tão somente. De onde vem o nosso socorro? Olho para. Deus proverá. Vamos todos bem bonito agora. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. O nosso socorro está somente em ti. Tu és Jeová Jireh, tu és Jeová Shalom, tu és aquele que tem poder nos céus e na terra. Louvado seja o teu nome. Aleluias. Louvado seja o Senhor. O Senhor já proveu aquilo que você precisa, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Então eu quero convidar nesse momento agora as nossas crianças, depois desse belo cântico, para que elas possam estar indo agora junto com as suas professoras aprender da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito, querido, nessa noite. Glória a Deus. Esperar aqui as crianças para cá. Aí tem energia para dar e vender. Amém? Tia Luana, tu ora aqui? Paz do Senhor a todos. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse momento na tua presença, Senhor. Pai amado, eu te apresento, Senhor, cada criança aqui representada, Deus. Abençoa, Pai, o nosso culto, Senhor, que tudo que for ministrado, Senhor, enquanto lugar, Pai, nos seus corações, meu Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, tia Lulu. Deus te abençoe e te guarde. Meus amados irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto as nossas crianças estão saindo, deixe somente me lembrar para você a nossa atividade da semana. Amanhã, 19h30, irmã Sandra estará aqui com as mulheres samaritanas. Estão encerrando amanhã aqueles círculos de estudos, né, sobre a mulher, né, de Provérbios 31. Amanhã estarão encerrando esse ciclo de estudo. Foi uma bênção e amanhã vai ser o encerramento, então algumas surpresas aguardarão as mulheres. Bom, na quarta-feira estaremos aqui na nossa reunião de oração às 19h30, orando e colocando diante de Deus as nossas necessidades e apresentando também as necessidades dos nossos irmãos e vivendo o que nos diz o versículo que nós lemos da carta de Paulo aos Romanos.
se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram. Tá certo? Então, que os irmãos estejam preparados para estar nesses cultos, celebrando ao Senhor, ok? Quero convidá-los a fazer o seguinte: fique de pé. Essa leitura ela é pequena e eu prefiro que você faça ela de pé, em reverência a essa palavra santa. E se você não tem Bíblia aí, e você está vendo alguém não tem Bíblia, você possa chegar junto dela, para a gente fazer a leitura do Salmo 131. Salmo 131. Salmo de número 131. Nossos irmãos que estão em casa também abram suas Bíblias no Salmo de número 131, irmãos, para juntos celebrarmos ao Senhor. Quem encontrou aqui na igreja diz amém. Ok? Vamos fazer essa leitura. Eu vou fazer essa leitura individual e os irmãos acompanham comigo. E quando nós estivermos no verso 3, que é o último verso, aí todos nós faremos a leitura em uníssono, tá bom? Eu faço o 1 e o 2 e junto com a igreja nós iremos fazer o 3. O salmista diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Vamos todo, verso 3. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para... Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Deus, esta é a porção da Tua palavra, e a Tua palavra, ela é a verdade. E nessa noite, o mesmo Espírito, ó Deus, que motivou o salmista a fazer essa declaração diante do Senhor, nos motive também a recebermos essa palavra, para que ela seja aplicada em nossas vidas, e nos tornemos melhores adoradores, Pai. Esse é o nosso propósito nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, queridos. Meus amados irmãos, este salmo é um salmo de Davi, um dos tantos, que Davi compôs. Este é um salmo de Davi, e ele é arrolado dentro daquele conjunto de salmos que nós chamamos salmos de romagem. Em algumas traduções é chamado de salmos de peregrinação, e há também quem chame ele em algumas bíblicas de cântico de ascensão. Mas tudo isso, queridos, é para mostrar que existe um grupo de salmos, especialmente os salmos que vão dos salmos 120 até o salmo de número 134, eles são chamados justamente de salmo de romagem, de peregrinação ou de ascensão, porque eles eram cantados, irmãos, quando os peregrinos, de todo Israel se dirigiam para Jerusalém, para celebrar uma das 3 grandes festas, ou, se possível, as 3 grandes festas judaicas, que era a Páscoa, a festa de Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Então, um verdadeiro judeu, querido, sabe, ele tinha que ir a Israel, a Jerusalém, melhor, nem que fosse uma vez por ano para celebrar uma dessas festas. Quem podia ir, ia às 3. Então, como vinham pessoas de todas as nações e se encontravam lá em Jerusalém, durante a peregrinação pelo deserto e pelas cidades ou ruas e vielas aonde eles passassem, eles tinham cânticos específicos para cantarem nesse período. Então, dentro na nossa Bíblia, existe esse conjunto de salmos, do 120 até o 134, que é chamado salmos de romagem. Eram esses salmos que eles cantavam quando estavam indo, Alguém já disse uma coisa interessante, isso aqui é um dito popular. Alguém já disse que é nos pequenos frascos, que estão as melhores essências. Não é isso que ele diz, Mas diz que mulher pequena é bem complicado, Será? Cadê Dulce? Dulce é a menorzinha que tem aqui. Mas Dulce é mansinha, Aline. Mas dizem que é nos menores frascos que tem as melhores essências. E o Salmo 31, querido, ele se enquadra dentro desta descrição. Perceba, são apenas 3 versos, não é verdade? 3 versos. Ele só não é menor que o Salmo 117, eu creio que só é 2, Mas é um dos menores salmos. Só tem 3 versos. Davi, querido, nesses 3 versos, Davi, ele comunicou aqui uma coisa interessante. Ele expôs o seu pensamento justamente para aquele grupo de irmãos que, como nós falamos, subiam para adorar a Deus lá em Jerusalém, Então perceba,
esse salmo foi escrito para aquele grupo de pessoas que estavam caminhando para adorar ao Senhor. Mas hoje nós podemos aplicar as verdades desse salmo para nós no século 21 também. Então as verdades contidas nesse salmo, eles rompem a barreira do tempo. Apesar de 3 pequenos versos, ele vai nos ensinar verdades gigantescas. E ele rompe com a necessidade do tempo, porque ele se enquadra dentro de todo o tempo e para todas as pessoas, porque é uma declaração de um homem semelhante a mim e a você. É uma declaração do salmista Davi. Então, queridos, perceba, as pessoas iam para Jerusalém para adorar ao Senhor. A diferença hoje é que nós não precisamos mais, por exemplo, sair em peregrinação para irmos para o templo. Por que isso? Porque na verdade nós precisamos mais ir a Jerusalém, porque o templo do Senhor agora é o próprio cristão. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele tabernaculou-se dentro de nós, ou seja, o Espírito Santo agora, ele mora dentro do nosso coração, ele habita em nós, nós somos o templo do Deus vivo agora, não é mais aquele templo físico lá em Jerusalém. Então perceba, queridos, mas se nós somos o templo do Senhor, se o próprio cristão, ele é o templo do Senhor, o que é que nós entendemos? É que o coração desse homem, que hoje é templo do Espírito Santo, no mínimo, tem que ter a mesma disposição de Davi, quando escreveu este salmo e ia adorar o Senhor lá no templo de Jerusalém. No mínimo nós temos que ter a mesma disposição. Ora, se eu agora sou o templo do Espírito Santo, eu tenho uma confissão de Davi diante de Deus. É uma confissão de um homem diante do seu Senhor. E por isso ele tem assim, nas suas entrelinhas, declarações de um coração, né, de um adorador. E por isso nós colocamos como tema dessa mensagem, como devemos viver diante de Deus. Como é que nós temos um coração que agrada ao Senhor? Como é que eu vivo diante do Senhor? E nesses 3 versos, o salmista vai nos mostrar isso de maneira clara, linda. Então perceba, essa confissão aqui vai nos ensinar como nós devemos nos aproximar do Senhor. Ou seja, veja, Deus é santo, isso nós não temos dúvidas. Ele não é só santo, ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É assim que o coral de anjos está se reportando ao Senhor lá nos céus. Então ele é santo. Isaías disse, quando viu o Senhor: ai de mim, que sou homem impuro e habito em meio de homens de impuros lábios, e agora eu vi a glória do Senhor. Então o Senhor é santo. Então esse salmo vai nos mostrar como é que de fato eu vou me aproximar, ou como é que Deus espera que eu me aproxime desse Deus agora que é santo. Eu que sou pecador, como é que Ele espera que eu me aproxime? Então, queridos, esse salmo nos responde como os peregrinos deveriam chegar até Jerusalém, mas também esse salmo 131 nos oferece uma resposta simples e uma resposta clara de como nós podemos de fato chegar até o Senhor hoje e agora, nesse exato momento, nesse momento de culto, como é que eu devo me aproximar dele. Então nós vamos dividir esse salmo, queridos, de acordo com o que nós estamos vendo aqui, apenas nos 3 versos que ele tem. Não podemos fazer outra divisão, porque ele só tem 3 versos. Então o salmo 131 nos ensina como é que nós devemos viver diante de Deus. Talvez você pergunte: rapaz, como é que eu posso viver diante de Deus? Eu não sei se você já fez essa pergunta. E nesse salmo nós vamos aprender que nós temos que viver diante de Deus em 3 perspectivas também. Primeiro, eu tenho que viver diante de Deus, primeiro, com um coração humilde. Segundo, eu preciso estar diante de Deus contente. Terceiro, eu preciso estar na presença de Deus confiante. São essas 3 verdades que nós nessa noite vamos encontrar neste pequeno salmo. Então nós vamos analisar cada uma dessas vertentes, começando em primeiro lugar, como é que nós vamos entender o que é um coração humilde? Porque, em primeiro lugar, nós aprendemos que nós devemos viver diante de Deus, queridos, tendo sempre um coração humilde. Veja o verso 1. O que é que o texto diz? Vamos ler todos? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Queridos, veja que mensagem fantástica sobre humildade de um coração de um homem diante de Deus nós encontramos aqui. Perceba, quem está escrevendo este salmo
é Davi. Davi, querido, o rei escolhido por Deus para governar o seu povo. Sim, queridos, ele agora poderia ter deixado aqui o orgulho e quem sabe dominar os seus pensamentos. Irmãos, nós vamos ver que aqueles que foram predecessor de Davi, como Saul, por exemplo, Saul que precedeu ao reinado de Davi, ele se preocupou demais com a sua imagem pública e se perdeu. Aquele que veio depois de Davi, o seu sucessor, que foi Salomão, se deixou, querido, se levar pelos prazeres disponíveis para um homem como ele era, culto e rico, e também se perdeu no caminho. Mas Davi mostrou o coração de um homem que é servo, conhece a sua posição, sabe quem é Deus e sabe quem é ele, apesar daquilo que ele tem como poder efêmero dado a ele na terra. Ele não se deixou, como seu sucessor, nem o seu antecessor, se levar e ter um coração altivo e orgulhoso diante do Senhor. Ele disse, não. E por isso ele começa com essa confissão diante do Senhor. Sim, queridos, porque nessa posição aqui, o que nós entendemos é que Davi, ele entendia que a sua posição diante de Deus era, na verdade, de um servo que foi lhe dado o papel de pastor para pastorear e proteger a nação de Israel. Então Davi nunca tirou da mente dele que ele era, eu sou apenas um servo, que fui capacitado pelo Senhor, ele me deu uma função de pastorear essas ovelhas perdidas de Israel, e ele vai nessa visão. Então nessa posição Davi entendeu que a distância entre ele e seus súditos era pequena, porque quando nós entendemos quem nós somos, nós começamos a perceber que entre mim e você, entre você e o outro, não existe diferença, meu irmão. Não existe. Interessante que estava almoçando, foi quando? Sábado? Estávamos almoçando, não foi? E numa conversa alguém falava sobre isso. E falava sobre a arrogância de algumas pessoas que exercem poderes, não somente poderes políticos, né? Mas até mesmo eclesiásticos. De como algumas pessoas se acham, não é? Mas Davi aqui está dizendo, peraí, a diferença que existe entre mim e as minhas ovelhas é muito pequena, não existe. A diferença é que ele me botou para conduzir as ovelhas. Somente isso. Então Davi se apresenta com essa humildade diante do Senhor, e ele começa a mostrar que essa diferença entre ele e o seu súdito era pequena, mas que o Deus sublime que o escolheu é esse sim, esse ocupava uma posição muito superior à sua, em sua vida e na sua história. Ele entendia que ele estava em pé de igualdade com aquele povo, mas acima de todo e acima de todos, Deus. Não importa se ele era um rei escolhido, se ele era um rei poderoso, mas diante do Senhor, ele era semelhante às ovelhas que o Senhor deu para ele pastorear. Então, a gente começa a perceber por que é que ele diz, Senhor, não é soberbo o meu coração. Então, queridos, perceba justamente isso. Essa aqui é uma confissão diante de Deus. E Davi sabia que Deus não se deixa enganar. É uma confissão diante daquele que sonda mentes e corações. Então seria aqui uma grande tolice Davi fazer uma confissão se não fosse uma realidade. Então, diante disso tudo, o que Davi está dizendo é uma plena verdade, porque ele sabia que se essas palavras fossem mentira, o Deus que ele conhece, o Deus que ele estava servindo, conhece a sua mente, conhece o seu coração, sabe as suas motivações, e não aceitaria que um homem chegasse diante dele e mentisse. E Davi está dizendo isso porque de fato o seu coração era assim. Então, diante dessas verdades, Davi abre o seu coração diante de Deus e declara, Senhor, não é soberbo o meu coração. Meus amados irmãos, eu não sei se nós teríamos coragem de fazer essa declaração diante de Deus nessa noite, de dizer para Deus, Senhor, sonda aqui o meu coração, examina aqui o meu coração. O senhor vai ver, eu não sou soberbo. Eu não sei quantos de nós teria condições de fazer essa oração. Mas Davi fez isso, Davi abriu o seu coração. E coração nas Escrituras, que se refere ao centro do nosso ser. Sim, queridos, e envolve o nosso intelecto, envolve as nossas emoções, envolve a nossa vontade, e também coração é a sede dos nossos planos, dos nossos desejos, das nossas decisões. E Davi está dizendo, o meu coração, Senhor, diante do Senhor eu exponho ele, e ele de maneira nenhuma é um coração soberbo, nem a respeito das minhas decisões, nem a respeito dos meus desejos, nem os meus planos, as minhas emoções, as minhas vontades, os meus intelectos, Senhor, sonda, e o Senhor vai ver que eles não são de maneira nenhuma soberbos. Queridos, Davi está dizendo, em outras palavras, eu sei, Senhor,
que diante de ti, eu não posso manter aquela soberba, eu não posso manter aquele orgulho e arrogância que se esconde no coração dos homens. Eu sei, Senhor, que eu preciso viver de forma humilde diante de ti. A humildade é algo interessante. É algo que tem que ser visto pelos outros, não é? É algo que você não pode ver em você mesmo. Porque no momento que a gente olha para nós e nos encontramos humildes, e a gente diz que é humilde, é um perigo. É necessário que as pessoas vejam isto. E quando Davi diz que não é soberbo o seu coração, ele não está fazendo nessa perspectiva de dizer assim, eu sou melhor do que os outros, não. Porque ele está fazendo isso diante de Deus. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, eu não tenho condições de esconder quem eu sou, não tenho condições de esconder as minhas motivações, eu estou dizendo para o Senhor, veja, o meu coração não é soberbo. Diante do poder que o Senhor me colocou, na posição que eu estou, meu coração não deixou se levar por isto. Então, queridos, é uma confissão tremenda. Davi diz isso, e perceba que ele vai dizer justamente isso. Eu vivo de forma humilde. Por quê? Porque Davi diz também em seguida, olha, ele diz, não é soberbo o meu coração, e perceba, ele dá uma vírgula e diz, e nem altivo o meu olhar. Veja que coisa interessante. Quando ele diz, não é altivo o meu olhar, ele está dizendo, eu não olho para os outros com um olhar de superioridade. Eu não olho para os outros como se eu estivesse olhando de cima para baixo. Eu não olho para os outros como se eu estivesse num pedestal. Eu olho aqui, nesse nível, nunca neste nível. Este é um exemplo para nós, queridos. Esse é um exemplo para nós, porque nós somos homens. E nós podemos ter coração soberbo e olhos altivos. Mas Davi está dizendo, eu não olho de maneira nenhuma de cima para baixo. Notem, queridos, que ao que parece nesse texto que nós estamos lendo, Davi já era rei de Israel, porque deixa tudo muito claro que quando ele escreveu esse salmo, ele, sabe, era o rei, mas aqui ele está confessando que apesar da sua posição, apesar, queridos, de tudo que de fato ele era, sabe, ele não deixa que o seu coração e o seu olhar sejam corrompidos pelo poder. Ah, que coisa interessante. Alguém já disse, né? Se nós quisermos conhecer o homem de verdade, é ele o quê? Fama, poder e um pouquinho de dinheiro, né? Mas Davi está dizendo, meu coração não é altivo. Eu não deixo que essas coisas me mudem. Eu não deixo que elas moldem a minha vida. Então perceba que nós estamos olhando uma coisa interessante. Agora, se você perceber no texto, nós devemos notar uma relação aqui muito clara aqui e importante. Veja, há uma relação entre aquilo que pode ser visto, ou seja, um olhar altivo, com aquilo que permanece escondido, um coração soberbo. Essas duas relações são interessantes. Perceba, um olhar altivo, ou qualquer outra indicação externa, meu irmão, de altivez, ela procede de um coração soberbo. Onde é que começa tudo? Alguém já disse, né, e a Bíblia confirma isso, que nós falamos sempre aquilo que está no nosso coração. E por isso Davi vai dizer, o meu coração não é soberbo e o meu olhar não é altivo, porque ele vai dizer o que vai exteriorizar, o que faz fazer com que eu olhe com altivez, o meu olhar está ligado ao meu coração, é aqui que está dentro. E perceba que o coração, ele vai dizer justamente isso, que o coração é o centro das emoções, como nós vimos, e que ele está dizendo o seguinte, Senhor, tudo que eu vou falar vai ser por aquilo que está dentro do meu coração, então não tem como eu esconder no meu falar o que está no meu coração. E gente, seja sincero, e a gente sabe que isso é verdade, a gente sabe, você sabe quando uma pessoa está falando uma verdade ou uma mentira, não sabe não? A gente não consegue, a gente às vezes, Maria e Aninha, a gente escuta a pessoa falar, mas no fundo você está dizendo, rapaz, não estou sentindo muita sinceridade não, eu não estou sentindo não, não senti firmeza não, porque o coração é quem expressa aquilo que a boca fala. E ele está dizendo, os meus olhos não são altivos, porque o meu coração não é soberbo. Porque se o meu coração fosse soberbo, o meu olhar seria altivo. Eu olharia de cima para baixo para as pessoas. Eu olharia com um olhar de superioridade. Mas o meu coração é humilde. E não deixa que eu olhe para as pessoas, nem para as coisas, para o mundo dessa maneira. Então perceba que é justamente isso. E em seguida, veja, ele fala que também ele tem um coração humilde diante de Deus, quando ele diz, eu não ando, não é, à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Veja que é uma série de confissões de um homem que tem um coração humilde diante do Senhor. Primeiro, Senhor,
não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. E eu não ando, Senhor, atrás ou à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosamente demais para mim. Quando ele diz eu não ando, dentro desse texto, significa, queridos, que ele está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, este não é o meu estilo de vida. Qual é o meu estilo de vida? O que não é o meu estilo de vida? Eu não ando em busca de grandes coisas. Eu não busco, sabe, querer grandes coisas na vida. Eu não ando à procura de grandes coisas. Nem, sabe, ele está dizendo assim, o meu coração, ele não vive inquieto atrás de grandes coisas. Porque tem pessoas que, não é, meu irmão, perceba, não é errado a gente desejar coisas boas. Não é errado a gente querer ter, de maneira nenhuma. O errado é quando essas coisas me perturbam, é quando essas coisas se tornam para mim inquietudes, é quando o meu coração não encontra paz. Eu me lembro, faz alguns anos, tinha um filme, queria me lembrar o nome daquele filme, não sei se alguém, talvez dê um spoilerzinho aqui e lembre alguém, que eles ensinavam que para você ter alguma coisa que você desejava, primeiro você tem que fazer o seguinte, vê que loucura, você tinha que pensar, tipo, deixa eu ver o que é que a gente podia pensar aqui, eu quero uma casa, pronto, mas não podia pensar assim, eu quero uma casa, aí você tem que dizer, eu quero uma casa, você tem que memorizar, quantos cômodos você tinha nessa casa, como é que seriam os cômodos, aonde ela estaria situada, e você tem que passar agora a sua vida, os seus dias, a noite, sempre pensando nisso, porque eles diziam que com a força do pensamento, com essa força que você tinha, isso tinha o objetivo de isso se tornar realidade, de você tanto pensar. Meu irmão, vou dizer para você, é pai doido de ser o cabo ou não? Acaba ficar pensando numa casa, na cor da casa, quantos quartos tem, onde vai ser, isso fica na mente do cabo direto. Isso aqui traz inquietude no coração. O que o salmista está dizendo é justamente isso, eu não vivo inquieto atrás das grandes coisas, porque grandes coisas aqui se refere àquilo que o coração humano deseja, como riqueza, como honra, como glória, como reconhecimento, grandes empreendimentos. Então a ideia aqui é que ele não procurava por coisas que estavam além dele, e nem tampouco procurava se colocar no lugar que pertence a Deus. Ele está dizendo, não, Senhor, eu não busco coisas que de fato estejam além de mim, eu não vou ficar louco pensando numa casa com 3 quartos todo dia da minha vida, que tem que estar na praia, e tem que ser pintado dessa cor, e tem que ser assim. Não, Senhor, isso vai inquietar o meu coração. Davi não procurou ser, queridos, o que Deus não queria que ele fosse. Esse era o ensino que ele estava dizendo, eu não quero ser aquilo que Deus não quer que eu seja. Ele estava dizendo isso, eu não quero ter aquilo que Deus não determinou que eu tenha. É isso que ele está dizendo, ele não tentou controlar a providência de Deus. Dentro disso tudo, queridos, ele sabia que Deus, em sua providência, ele age. E age muitas vezes de uma forma que a gente não consegue compreender. E Davi está dizendo, não, Senhor, eu prefiro acreditar na tua providência. Eu prefiro acreditar, Senhor, do que ter um coração altivo, de que ter um coração soberbo, do que viver correndo atrás de loucuras que por vezes não são sonhos, mas são utopias. Eu prefiro acreditar na tua providência. Há um Deus que controla a minha vida. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu vou ser e tudo que eu vou ter, vem da providência desse Deus. Isso acalma o coração do homem. A gente sabe que Deus é o Senhor que se alegra em nos dar. E Ele só nos dá aquilo que a gente precisa, porque Ele é o nosso pastor. E aquilo que eu não tenho, eu não sinto falta, porque eu tenho aquele que é mais importante do que as coisas. Eu tenho o pastor, eu tenho Deus na nossa vida. Então o que Davi está mostrando é isso. A humildade de Davi, querido, lhe fez ver a sua limitação. Ele reconheceu as suas limitações quando ele compreendeu a questão, sabe, que ele disse que eram questões difíceis quanto à soberania e providência de Deus. Perceba, a linguagem que ele emprega aqui, de não buscar grandes coisas, ou coisas maravilhosas demais, nos lembra aqui, por exemplo, o arrependimento de Jó, quando Jó admitiu que passou dos limites nos seus conceitos ou nos seus comentários acerca de Deus, porque esta é a grande questão, por não entendermos, ou não compreendermos, ou não querermos aceitar a providência de Deus, nós começamos a fazer comentários e buscar resposta em Deus, que estão além daquilo que Deus tem para nós, e Jó passou por isso. Jó no capítulo 42, verso 3, já no final do seu livro, ele diz, quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho?
E Jó vai dizer: por isso eu falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiadamente maravilhosas e que eu não as conhecia. Diante da providência de Deus, Jó disse: eu conversei, foi muita besteira. Eu indaguei a Deus acerca de coisas que eu não conhecia. Então, queridos, isso é um reconhecimento de um coração que é humilde, sabe, de um coração que busca o Senhor. Então, perceba que o que nós precisamos entender é que se Jó e Davi, esses dois homens que são dedicados ao Senhor, aceitaram de fato a sua incapacidade de compreender as maravilhas e a sabedoria de Deus, a receita para nós é: nós temos que fazer o mesmo. Sim, amados irmãos, é isso. Nós devemos entender que a adoração a Deus é, antes de tudo, uma atitude de coração. Então, o que nós vemos aqui é que para adorar a Deus, para ter esse conceito de vida, para estar diante do Senhor como adorador, eu preciso entender o que é adoração. Eu adoro o Senhor por aquilo que Ele é. Eu não posso adorar a Deus por aquilo que de fato Ele vai me dar. Não, irmãos, porque a providência de Deus, ela já preparou tudo para nós. Salmo 139, verso 16, eu não canso de citar esse salmo. O que é que diz lá? Todos os nossos dias foram escritos e o quê? E determinados, quando nenhum deles ainda existia. Há uma providência de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Há uma providência de Deus sobre a nossa vida. E essa providência, ela não falha. Se você vai ter, se Deus determinou que você tenha, você vai ter e ninguém impede. Não precisa cansar o seu coração, sobrecarregar o seu coração, tornar um coração soberbo, para ter um olhar altivo. Descanse na soberania de Deus. É esta lição que o salmista está nos dando. Então, queridos, o que mais importa para nós é justamente isso. O que o texto diz, queridos, é que os nossos corações, eles precisam ser derramados diante de Deus, como assim Davi o fez. Derramar o coração diante do Senhor, esta é a única forma que nós podemos ser aceitos diante de Deus. Esta é a única forma que nós podemos viver diante de Deus, é com um coração humilde. E por isso ele começa o salmo dizendo: não é soberbo o meu coração. E a pergunta nessa noite é: como é que está o seu coração diante de Deus? Ao chegar para cultuar o Senhor nessa noite, você que entrou aqui, como é que está o seu coração? Ele está humilde diante do Senhor? Você entende que você está aqui como adorador, para prestar um culto a Deus, que você não veio aqui buscar nem receber nada, você veio entregar ao Senhor um culto, você veio entregar a Deus a adoração, você veio prestar ao Senhor um culto, e que a providência dEle vai suprir aquilo que tu precisas, porque por muito a gente vê um convite: venha buscar a bênção, venha buscar não sei o quê, venha achar, venha... Irmãos, quando nós saímos de casa, nós saímos para entregar um culto a Deus. Eu e você estamos aqui entregando um culto a Deus. O que vai acontecer depois disso, com as minhas necessidades, eles conhecem todas. Buscar em primeiro lugar o quê? O meu reino e a minha justiça. As demais coisas, não precisa ter coração altivo, melhor, soberbo, porque as coisas vêm. Então, queridos, perceba que é justamente isso. Então, se o nosso coração é humilde, nós temos que entender que essa humildade não se requer somente no culto. Não pode ser um coração humilde somente quando eu estou na casa do Senhor. Essa é a grande lição. Essa humildade, ela se refere à nossa maneira de viver como um todo. Então, queridos, nós sabemos que existe um grande perigo, porque nós somos homens, existe um grande perigo de tanto eu como você, qualquer um de nós um dia aqui, ter o nosso coração soberbo, sim. Por que não? Nós somos, queridos, nós podemos ter um coração inquieto, nós podemos ter um coração cheio de pensamentos grandes e demasiadamente exaltados, que fere a providência de Deus. Nós podemos ter isso. Então, meus amados irmãos, um coração soberbo, ele é um coração inquieto. E por isso o salmista disse para o Senhor: o meu coração não é soberbo, porque ele está dizendo: meu coração está em paz, está tranquilo. E um coração que espera no Senhor é um coração tranquilo. Eu sempre cito isso porque eu já fui tão ansioso diante de Deus, irmãos. Eu era ansioso demais, muito ansioso, muito ansioso. Mas depois que a gente começa a conhecer a palavra, e você conhece a soberania de Deus, a providência de Deus, você descansa, porque você vai começar a entender que não adianta nada a gente ficar angustiado, sofrendo, antecipado, feito peru de véspera, né?
Porque, meu irmão, aquilo que Deus determinou que vai acontecer, não importa. Se você vai ficar preocupado, angustiado, ansioso, não importa. Se vai acontecer, vai. E aquilo que Deus determinou que não acontecesse, mesmo que você fique ansioso, pega uma gastrite, uma úlcera nervosa, não vai acontecer. Então eu prefiro acreditar na providência de um Deus que sabe quando e como Ele deve fazer em favor de mim. E eu sei que a sua providência, a sua provisão, o seu cuidado, o seu amor é para a glória dEle e para o bem daqueles a que Ele ama. Então eu sei que só vem coisa boa. Só vem coisa boa. Então, queridos, eu entendo justamente isso. Percebe, esse coração soberbo é um coração inquieto, é um coração cheio de grandes pensamentos. Então, veja, o que é que pensa um coração exaltado a respeito de si mesmo? Ele pensa, sabe, queridos, coisas que só faz trazer desgosto, angústia, porque perceba, como nós vimos, um coração soberbo, ele não aceita o que Deus soberanamente determina para ele. Então, quando a pessoa tem um coração soberbo, é aquela pessoa que diz assim: eu não posso aceitar isso. Você já viu isso? Não, eu não aceito isso não. Não tem como aceitar. Deus não podia fazer isso, limitando Deus. Ah, não, eu não mereço essa coisa. Eu mereço coisa melhor. Sabe, um coração soberbo diz: por que Deus abençoou fulano e não me abençoa? Isso é marca de um coração soberbo. Um coração soberbo vai perguntar: eu não entendo. Por que Deus está fazendo isso comigo? Marca de um coração soberbo. Por que eu estou sofrendo assim? Eu não mereço sofrer assim. Coração soberbo. Teria sido melhor se Deus tivesse feito desse jeito. Se Deus tivesse feito assim, teria sido melhor para mim. Coração soberbo, que não sabe esperar na providência de Deus. Não sabe dizer: Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se em mim o teu querer. Então, queridos, o coração humilde, ele aceita o que Deus ordena. Então, perceba, o coração humilde é aquele que agradece a Deus por quem Ele é, pelo que de fato, sabe, Ele tem, sem murmurar, sem reclamar contra a providência de Deus. Ele sabe que Deus tem o melhor para ele. Então, queridos, o coração humilde, ele aceita o que Deus ordenou. Ele não, sabe, permite que os aspectos da providência de Deus sejam maculadas, sabe, ele não deixa, queridos, que nada roube a sua alegria, roube a sua gratidão, roube o seu desejo de servir a Deus. Um coração humilde não busca entender as coisas, sabe, que Deus, na sua soberania e na sua sabedoria, resolveu ocultar do nosso entendimento. Ele entende o que diz Isaías, em Isaías 55, versos 8 e 9. Um coração humilde entende essas palavras: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Quem diz isso? Diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aí Deus diz: descansa na soberania de Deus, descansa na providência de Deus. Não queira dizer como é que deve ser feito, não queira me ensinar a agir na sua vida, porque se tem alguém que sabe quem é você e o que é sua vida, sou eu. Então Deus sabe. Existe um limite, queridos, para as nossas perguntas, para as nossas indagações, quando o assunto é Deus, quando o assunto é sua revelação, quando o assunto é sua providência. Quando nós tentamos ultrapassar esse limite, então nós estamos querendo ocupar o lugar que não nos pertence. Estamos querendo ocupar o lugar de Deus, e por isso o coração soberbo sofre. Nós podemos pensar aqui em dois exemplos bíblicos para que a gente possa seguir. O primeiro dele é o próprio Davi, né? Quando ele ainda era um jovem, que Deus enviou Samuel para ungir o rei, foi até a casa dele para ungir ele rei. Sabe, ele foi ungido, ele tinha promessa, mas perceba que nós não encontramos aqui, no momento em que ele foi ungido rei, ainda jovem, até o momento em que ele se assentou no trono, nós nos encontramos nesse período, nesse interregno de tempo, Davi em nenhum momento dizendo: oxê, e cadê a promessa de Deus? E não vai se cumprir não, né? E ele não me ungiu, e ele não disse que eu era rei, e cadê que não chegou ainda? E por que Saul está sumindo? E por que eu não estou no trono ainda? E por que estão me perseguindo? Eu não mereço isso. Você escuta isso na Bíblia? Não. Davi sabia que se a promessa de Deus tinha estado sobre a vida dele, no momento certo, na hora certa, ela ia se cumprir. Então, queridos, é esse exemplo. Nós já falamos, por exemplo, de Jó, e eu quero só citar: Jó perdeu tudo, queridos.
Jó perdeu tudo. Outro exemplo que nós vemos aqui, ele discutiu. Você perceba que o livro de Jó, na verdade, é uma grande discussão entre Jó e seus amigos a respeito de quê? A respeito da providência de Deus. É os seus amigos olhando para Jó e querendo entender por que eles estavam assim. Tu está assim porque pecou, tu está assim porque tu é mau, e cada um faz um discurso, que depois eu vou trazer uma ministração sobre um dos seus amigos, ele faz. Então, é cada um querendo entender a providência de Deus. Mas perceba que coisa interessante. Diante de tudo, quando chega no final, Jó diz uma coisa interessante. Jó diz no capítulo 42, no início de 1 a 3, diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Aí ele vai repetir aquilo que eu falei ainda há pouco. Na verdade eu falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, querido, o orgulho é ele que nos faz insistir e lutar por aquilo que muitas vezes Deus não quer nos conceder, mas o orgulho quer que eu tenha, e quer que eu queira, e eu luto contra Deus. O orgulho é aquilo que por muitas vezes quer nos fazer ultrapassar os limites da nossa própria vocação. O orgulho é aquilo que nos faz muitas vezes querer saber o que Deus não permite que saibamos. Um coração orgulhoso, queridos, não é um coração aceitável diante de Deus, porque o único coração aceitável diante de Deus é um coração humilde e quebrantado. E o salmista diz isso, Salmo 51, verso 17: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, a este não rejeitarás, e um coração humilde e arrependido. É isso que Deus quer diante dele. Então, queridos, nós temos que ter um coração humilde, porque quando a graça de Deus nos ensina sobre a sua glória, e sobre quão miserável nós somos, nós começamos a entender que precisamos ter um coração humilde, queridos, porque nós não temos direito de nada, não podemos estar requerendo de Deus nada, eu não posso estar determinando a Deus nada. Sabe por quê, queridos? Porque um coração humilde, ele entende que a única coisa que ele merecia era o inferno, e Deus nos livrou. Então eu não tenho mais o que requerer desse Deus. Tudo o que eu precisava Ele já me deu. Me livrou do inferno e me deu a vida eterna. Aqui é efêmero. Eu posso amanhã me acordar, dormir hoje, me acordar amanhã, o homem mais rico do planeta Terra. E se eu morrer no dia seguinte, eu não vou levar um centavo sequer da minha riqueza. Então, queridos, Deus nos diz justamente isso. Um humilde, queridos, ele não busca aquilo que agrada o seu coração, ele busca agradar o coração de Deus. Sabe, irmão, então você pode dizer nessa noite, como salmista: Senhor, visita o meu coração, porque ele não é soberbo e nem altivo o meu olhar. E eu espero que você possa dizer isso. Se você disser, eu fico, sabe, tranquilo, porque eu sei que você está lá. Se você pode dizer, então seja grato ao Senhor por isso, porque a graça de Deus está operando sobre o teu coração. Deixe a graça de Deus operar, porque um coração humilde, ele aceita a soberania de Deus. Então, nós já vimos que, em primeiro lugar, nós aprendemos que nós devemos viver diante de Deus como? Como é que eu devo me apresentar diante de Deus? Primeiro, com um coração humilde. Segundo, aprendemos que nós devemos estar também diante de Deus, queridos, com um coração contente. Veja isso, não é isso, o verso 2. Veja, quando ele diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aí perceba que ele agora vai entrar na outra confissão. Pelo contrário, ele só, esqueça tudo isso que aí, isso aqui não faz parte da minha vida. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo, Senhor. Eita, que declaração maravilhosa. O salmista está dizendo: ei, a minha alma, ela encontrou sossego nos teus braços, Senhor. Ele diz uma coisa interessante, né? Ele começa dizendo no verso 2, pelo contrário. Essa é a afirmação dele, pelo contrário. A expressão hebraica aqui, utilizada, queridos, é interessante. Ela dá a ideia de um juramento, que pode ser traduzido assim: seguramente, deveras. É como se ele dissesse: seguramente, Senhor, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Deveras, Senhor, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Sabe, queridos, é como se fosse um juramento. Davi utiliza aqui essa metáfora, né?
para que ele possa dar a entender o que de fato ele sentiu quando encontrou sossego na sua alma. Ele usa essa metáfora dizendo que a sua alma era, e ele veja que ele diz, era como uma criança que já foi desmamada. Ei, alguém sabe aqui que é mãe, sabe, né? A diferença entre uma criança que mama e uma criança que é desmamada. Toda mulher sabe, e nós que somos pais sabemos. Ou seja, ele está dizendo que a sua alma, ou os seus desejos, não eram como uma criança recém-nascida. O que é que uma criança recém-nascida faz quando ela está com fome? Grita ou não? Quem é que tem menino novo aqui que ainda mama aqui? Deixa eu ver aqui. Tem uns aí, tem? Quem? Deixa eu ver aqui, quem? Ah, ali, pronto. Olha aí, tá vendo? Tá ali, pois é. Ei, imagina uma criança querendo o colo da sua mãe, o seio da sua mãe, e ele não encontra. O que é que acontece? É grito ou não? Não tem quem faça calar, meu amigo. Pode balançar, pode fazer o que quiser, não adianta. E o salmista está dizendo: o meu coração não é mais como uma criança recém-nascida, que grita, que chora no colo da sua mãe pedindo leite de todas as formas. Não, ele está dizendo agora: o meu coração já passou dessa fase. Sim, ele agora está no colo da sua mãe, mas ele não procura, sabe, outra coisa senão o amor da sua mãe. O que Davi está dizendo é: eu estou contente, estou calado e sossegado diante de Deus, eu tenho o colo de Deus, eu sou uma criança desmamada, que não está mais berrando, perguntando por que isso acontece, por que isso é assim, por que minha vida é assim. Eu encontrei sossego da minha alma no colo do meu Senhor. Eita, queridos, só quem pode aquietar a alma do ser humano é o Senhor. E por isso tem tanta gente com a alma perturbada, porque não consegue encontrar o colo do Senhor. Então o que ele está dizendo é justamente isso. Sabe, nós sabemos o que é uma criança, queridos, quando ela ainda não é desmamada, ela fica agitada, ela chora, ela deseja, sabe, o colo da sua mãe de uma forma em que, se não tiver, ela vai entrar em pânico. E muitas vezes a nossa alma, queridos, está assim. Muitas vezes a nossa alma, queridos, não encontra, sabe, a paz. Por quê? Porque muitas vezes nossos desejos são frustrados, os nossos planos são frustrados, e como nós não encontramos o Senhor ainda, a nossa alma se inquieta, e aí vem as indagações, e aí vem as coisas que confundem a mente do cristão, e a gente começa até a duvidar se Deus realmente nos ama, porque eu não tenho aquilo que eu quero, eu não tenho o leite. Você tem um colo do Senhor. Eu não tenho uma bênção. Ei, tu tem um abençoador, é bem melhor do que a bênção. Então, queridos, é justamente isso. Você sabe o que acontece, irmão, quando nós estamos assim, vendo os nossos planos frustrados, os nossos desejos frustrados, quando as coisas não saem como nós queremos, nós começamos primeiro, sabe, a botar na nossa mente a dúvida sobre o futuro. E há horas, queridos, que parece que a nossa alma está dançando um frevo dentro de nós. Parece que ela está inquieta de uma forma que não para. É inquieta a nossa alma. E isso acontece por quê? Porque há problemas que às vezes não pegam de surpresa, as coisas que às vezes nós desejamos e não podemos ter, há problemas financeiros dentro da nossa vida, há frustrações no casamento, no lar, há falta de emprego, nós enfrentamos dificuldades com nossos filhos, com nossos cônjuges, e a nossa alma inquieta, e aí eu vou ficando tão inquieto que eu não consigo ter paz. Aí eu fico igual uma criancinha que precisa do colo da sua mãe, do leite da sua mãe. E sabe onde é que eu vou me aquietar? Quando eu encontrar o colo do Senhor. Quando eu for, ou quando a minha alma for como uma criança desmamada, que mesmo estando com sua mãe, ela não vai berrar, gritar, exigir o leite, porque ela já passou dessa fase. Ela entende que existe um Deus de providência, que a mãe sabe na hora que ela vai ter que se alimentar. A mãe não vai permitir que ela passe fome. A mãe não vai permitir que ela fique desidratada. No tempo certo, na hora certa, o alimento chega, porque a alma está em paz e tudo acontece dentro da provisão e da providência de um Deus que sabe todas as coisas. A gente aquieta a nossa alma. Aí a gente encontra paz. Então, queridos, nós temos que ter cuidado, porque a alma, ela se agita, ela fica desassossegada, porque em nossa soberba nós queremos às vezes as coisas do nosso jeito. E entenda isso, nunca vai ser do jeito que a gente quer, nunca vai ser. Aprenda a conviver com isso. Nem sempre as coisas vão acontecer como você quer, nem sempre. Sabe, queridos, então eu lhe pergunto, o seu coração está agitado nessa noite? Será que
Você está descontente? Será que você está preocupada? Você que entrou aqui. Então tenha cuidado, porque esses são sinais de que o seu coração pode estar sendo influenciado pelo vírus da soberba. Você pode estar, sendo alvo, e ela pode estar procurando se esconder dentro de você, que a primeira arma que ela usa é justamente o descontentamento. Aí você começa a ficar descontente com Deus. Então, queridos, o coração de Davi não estava assim, pelo contrário, ele diz: pelo contrário, eu fiz calar, eu fiz sossegar a minha alma. E o meu desejo nessa noite é que você que entrou aqui com sua alma agitada, você faça sossegar a sua alma, faça calar a sua alma nos braços do Senhor. Ele está aqui nessa noite. E como foi que Davi fez isso? Aqui é interessante que há uma resposta indireta no próprio Salmo, pelo qual nós podemos concluir que ele fez calar e sossegar a sua alma, quando ele se apresentou diante de Deus com seu coração humilde. Ele não tentou julgar as ações de Deus, mas ele simplesmente submeteu-se às ações do Senhor. Como eu disse para vocês, ele nunca cobrou o seu reinado, porque ele sabia que aquele que lhe prometeu é fiel para cumprir o que lhe foi prometido. Nunca deixou a sua alma inquieta por isso. Então, queridos, fazer a alma sossegar, fazer a alma calar, não é algo fácil não. Não é não, porque certamente envolve conflitos internos, porque trava-se na verdade uma luta interna no âmbito do coração do homem. E é preciso lutar contra a própria soberba. Às vezes é preciso lutarmos contra o próximo desejo, contra o poder de ter, a vontade de ter, contra a honra. Às vezes nós temos que lutar contra a aceitação, contra reconhecimento. É preciso aprender, queridos, às vezes renunciar aos nossos desejos e colocar a nossa vida de uma forma inteira como sacrifício de gratidão a Deus. E isso não é fácil, é um exercício. E por isso nós temos que estar fazendo todas as vezes, essas alusões a essa verdade de que para eu encontrar sossego eu preciso descansar no Senhor, porque senão eu vou ter uma vida agitada, sem nenhum futuro, porque a minha agitação não vai me fazer outra coisa a não deixar doente, angustiado, triste, ansioso, depressivo. Quando eu sei que Deus tem tudo preparado, a minha alma encontra sossego. Quando eu sei que tudo já foi determinado por Deus, a minha alma entra em descanso. É isso que o Senhor mostra. Então, Davi aprendeu a renunciar aos seus planos, pensamentos e aquilo que era soberbo no seu coração. E talvez a pergunta que se faça para você nessa noite é: e você, meu irmão, você, minha irmã que está aqui, você que está nos vendo em casa, você está disposto a abrir mão dos seus planos? Você está disposto, de fato, a abrir mão dos seus desejos? Você está disposto, de fato, a abrir mão, daquilo que você julga importante e edificante para a tua vida? Se você estiver disposto, se você estiver pronto para ter menos do que você pensou, se você estiver pronto para conter com aquilo que Deus lhe dá, em vez de se agarrar à sua expectativa, aí você vai encontrar sossego para a sua alma. Mas enquanto você não fizer isso, sua alma vai andar agitada. Então, queridos, esse salmo nos mostra que só podemos estar contentes quando nós estivermos em Cristo. Sim, queridos, nele nós temos tudo que nós precisamos. Em Cristo, nós temos a nossa alma como criança desmamada que se aquieta no coração da mãe. É em Cristo a nossa alma encontra contentamento, porque nós encontramos a comunhão com Deus por meio de Cristo. Então não tem como eu não encontrar comunhão com Deus quando eu estou com Cristo aquietando a minha alma. Então, queridos, eu quero finalizar, para a gente orar, mostrando a terceira perspectiva. Em terceiro lugar, nós já vimos primeiro, aprendemos que devemos viver diante de Deus com um coração humilde. Segundo, aprendemos que devemos estar diante de Deus com um coração contente. E por fim, precisamos estar diante de Deus com um coração confiante. Verso 3, o que é que diz? Espera, ó Israel, em quem? No Senhor. Desde agora Davi, queridos, ele convoca todo o povo de Deus a seguir pelo mesmo caminho que ele seguiu. Qual é o mesmo caminho? Espera, pois, Israel no Senhor. O que ele está dizendo para o povo é isso: gente, espere no Senhor. O que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você nessa noite é: meu irmão, minha irmã, espera, pois, pelo Senhor. Espere nele, espere no Senhor. Então perceba que coisa interessante. O conselho do salmista é: espera no Senhor. Então, querido, se você se sente incapaz de resolver os seus problemas, então você não deve ficar inquieto. Você tem que fazer o quê? Descansar no
Senhor. Entrega ao Senhor a sua ansiedade, essa é a receita para nós. Entrega ao Senhor os seus temores, entregue a Deus as suas dúvidas, os seus problemas, entrega ao Senhor as suas lágrimas, entrega ao Senhor as pessoas que você ama, porque Ele é completamente confiável, Ele é perfeitamente sábio, Ele é inteiramente poderoso, e Ele te ama profundamente, e Ele vai sossegar a tua alma. Agora tão somente espera, pois, pelo Senhor. E o amor de Deus é garantia, queridos, de que Ele nos ama. O seu amor nos garante que a sua provisão não falta. É isso que Deus nos diz nessa noite por meio da sua palavra. Sim, queridos, porque o Evangelho é um anúncio do amor e o anúncio da graça de Deus. O seu amor não falha. Por quê, queridos? Porque a sua graça não se retrai. O seu amor não falha, e se sua graça não se retrai, uma coisa que eu creio em seguida é que suas promessas são infalíveis. E se elas são infalíveis, eu não preciso estar angustiado, ela vai se cumprir, ipsilipse, da maneira que o Senhor determinou. Nada nem ninguém, nem tempo, nem altura, nem profundidade, nem potestade, nem o porvir, nada vai impedir a bênção de Deus, quando ela for determinada para chegar na tua vida, meu irmão. Nada vai impedir. Então não dê uma de peru de véspera, não fica angustiado, sofrendo, indagando ao Senhor, não tenha o seu coração aí como um esconderijo da soberba, não. Confie na providência de Deus. Tudo está preparado, meu irmão. Tudo está preparado. Nós podemos esperar, queridos, no Senhor. E podemos esperar no Senhor agora. Nós podemos esperar no Senhor amanhã. Nós podemos esperar o Senhor todos os dias da nossa vida. E mesmo na eternidade ainda será dele que vamos obter as bênçãos. Nós esperamos em Deus sempre. Porque é dele que vem todo dom perfeito. É dele que vem toda dádiva. Nada que chega em nossas mãos, nada que chega na sua mesa, nada que chega na sua casa, não vem senão da fonte maior, Deus, supridor de todas as coisas. É Deus. Portanto, igreja do Senhor, que aqui é chamada de Israel, no texto bíblico. Então, povo de Deus, o recado para nós essa noite é um só. Qual o recado de Deus para nós? Vamos dizer todos juntos? Espera, pois, pelo... Espero que você tenha saído daqui nessa noite entendendo essa verdade. Espera, pois, pelo Senhor. Irmãos, você percebe que em poucos segundos nós podemos ler esse salmo. São 3 versos. Mas que nós levaremos a vida inteira para aprender as lições desses 3 versos. E eu espero que nós possamos viver essa lição, porque somente pela graça de Deus nós podemos ter um coração humilde. Somente pela graça de Deus nós podemos ter um coração contente. Somente pela graça de Deus nós podemos ter um coração que sabe esperar nele. Então nós concluímos lembrando qual foram as 3 maneiras de estarmos diante do Senhor. Primeiro, nós aprendemos que devemos viver diante de Deus com um coração humilde. Segundo, nós aprendemos que devemos estar diante de Deus com um coração contente. Nós aprendemos em terceiro lugar que devemos estar diante de Deus com um coração. Então minha oração é justamente essa, queridos, que Deus nos dê essa humildade nessa noite, que Deus nos dê este contentamento, e Deus nos dê essa esperança, desde agora e para todo sempre. Curve sua cabeça. Meu Senhor, nessa noite nós aprendemos que para estar na Tua presença nós temos que ter, queridos, coração humilde, temos que ter, Deus, um coração contente e temos que ter um coração confiante. Mas sabemos que o nosso coração é enganoso mais que todas as coisas, e por isso nós pedimos, clamamos ao Senhor a intervenção do Teu Espírito Santo agindo em nosso coração. Age, Senhor, para que dia após dia possamos confiar no Senhor, dia após dia possamos nos humilhar diante do Senhor, e dia após dia possamos Te servir com alegria, contente em saber que somos alvos da Tua graça, da Tua providência, alvo do Teu amor, que nos levou, Senhor, a herdar o maior dos tesouros, que é a vida eterna. Por isso eu Te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Nós vamos orar para que o Espírito, mas antes, deixa eu me alegrar aqui.
alguns irmãos estão aqui nos visitando, e eu fiquei feliz em poder ver nessa noite minha irmã Manu. Manu, fica aí de pé, Manu. Quem lembrava de Manu na época da Igreja Presbiteriana Renascer, lá embaixo, nos primeiros anos, não vai reconhecer Manu, porque Manu, né, agora já é uma mulher crescida, era uma jovem, adolescente, né, muito tempo na frente do nosso Shekinah, junto com a Amandinha. Fica aí de pé, Amandinha, que é a sua irmã também, que nessa noite nos visita. Essa era a dupla de 2 que ficava à frente dos nossos trabalhos do Shekinah. Aí se misturava com Rose, que ainda está aqui, com, cadê mais? Luana está lá dentro, né? Eu estava olhando, Luana saiu, está lá dentro, Luana, e tinha algumas outras irmãs, né? Rose, Luana, quem mais estava aqui? Acho que daqui só tem elas, né? Que está aqui presente, só, né? E essas irmãs, nós temos uma surpresa para os irmãos, porque quando nós preparamos o nosso aniversário, que não pôde ser em março, vamos ver aí ainda como é que vai ser esses decretos, essas coisas, nós vamos, quem sabe, um resgate aí, para vocês verem que são a geração que vem após a geração dessas irmãs aí. Muito obrigado, Deus te abençoe, Manu, bom te ver, Deus te abençoe, minha amada irmã Benção, dê um cheiro em Del, viu, Amanda? E diga que nós mandamos um cheiro no coração dele, tá bom? Mas nessa noite também eu estou recebendo minha amada irmã, cadê ela? Fica aí de pé para eu ver essa irmãzinha aqui. Não, fica aí de pé, fica aí, só para dar um cheiro nela aqui. Deus te abençoe, prazer de estar contigo nessa noite mais uma vez, que Deus derrame graça no teu coração. E claro que tem algumas outras pessoas que eu não sei, porque com máscara fica tudo muito igual, mas fora a família de Alpídio, que já é de casa, eu não estou vendo nenhuma outra pessoa que, não, né? Não? Então, vamos receber. Cadê? Ô, meu irmão, lá, eu estava confundindo ele com Ismar, né? Não, ei, prazer, viu? Está junto com quem? Sua filha, Deus lhe abençoe. Então faça o seguinte, a partir de você, fique de pé, os irmãos que eu falei, fique de pé aqui, vamos receber esses amados irmãos, como convém receber os santos, no 3, 1, 2, 3 e... Tu é de casa, fica sentado. Amém, irmãos? Queridos, nós prometemos que vamos encerrar fazendo o quê? Chorando com os que choram. Nós nos alegramos com aqueles que estavam alegres. Chegou a hora de apresentar agora o motivo de oração. E nessa noite eu gostaria que você levasse esses motivos de oração no seu coração, para a sua casa, para as suas orações, não somente nessa noite, mas durante toda a semana. Nós queremos pedir aos irmãos que continuem orando. Está aqui Isabel e Licinha, representando o nosso irmão Orlando. Continue orando por Orlando, né, Lícia e Isabel? A situação não é boa, nós já mostramos aqui inclusive aquele momento da queda de Orlando, já falamos tudo aqui, não vou repetir porque os irmãos já sabem, mas Orlando está passando por um problema de hemodiálise, ele está tendo algumas complicações, e os irmãos coloquem Orlando nas suas orações, não esqueçam de orar por Orlando, tá bom? Orlando. E vamos orar também, queridos, por Silvino. Nós recebemos agora, Juarez, hoje, já à tarde, né, Ju? Recebeu o último diagnóstico, boletim de Silvino. Silvino é irmão, mais uma vez, só lembrando para aqueles que estão aqui pela primeira vez, Silvino é irmão, né, de... Lembra, Ju? Simãozinho, exatamente. Então, ele está num momento muito crítico, queridos. Vamos orar. O último boletim não foi nada favorável, mas nós cremos no Deus que tudo pode, amém? No Deus do impossível. O Deus que trouxe o pastor Sidney é o mesmo que pode tirar ele de lá. Vamos orar por ele. E também nós recebemos ainda pelo nosso diácono Sérgio um pedido de oração, que o nosso amigo Genildo é irmão de Paulo e Pedro, né? A gente chama Paulo Cabeção, que todo mundo conhece ele assim, né? Irmão do nosso presbítero, e foi presbítero aqui, Genilson, e ele também está cometido da Covid, e como ele tem algumas comorbidades, ele está tendo algumas complicações. Então vamos orar por Genildo, bastante conhecido aqui na nossa cidade, pedir a bênção de Deus. E continuar orando, queridos, por Marcos Fitas. Quero agradecer, viu, as irmãs que nos abençoaram, e nós levamos até o sobrinho dele o que ele estava mais necessitado, que era fralda descartável, lenços umedecidos para fazer a limpeza, já que toda a asepsia é feita lá na cama, ele não vai para o banheiro, não tem condições de ir. E água, queridos, até água, estavam tendo dificuldade, água para beber mesmo, para tomar, porque não tem água. Então nós recebemos algumas ofertas e doações dos irmãos, entregamos isso, colocamos lá no grupo, só para prestação de conta, e ele mandou agradecer, coloquei o áudio, o sobrinho dele agradecendo aos irmãos, mas ele vai precisar ainda das nossas orações, porque o propósito é cicatrizar a perna, para que ele faça uma cirurgia e não seja preciso amputar a perna. Então essa é a nossa oração, vamos continuar orando por Marcos Fita, tá bom, queridos? Essa é a oração que nós temos que fazer. E aqui está representada também ali Jane e Janete, né? Que é a família que representa hoje a família de Edileuza. Os irmãos viram que Edileuza foi recolhida pelo Senhor, está na glória, ela não resistiu às complicações da Covid e foi para a glória. Interessante, né, Janete e Jane?
que num dia nós recebemos de vocês a informação de que ela tinha deixado a UTI, tinha sido extubada, e no outro dia ela voltou para a UTI e não resistiu. Então, queridos, isso é para nos alertarmos que esse vírus não é brincadeira. E por isso eu louvo a Deus, vejo todos os irmãos aí mascarados, exceto eu, todos vocês com as máscaras, com o álcool, porque o vírus ainda está aí. E se nós queremos ter os nossos irmãos, a saúde dos nossos irmãos, a comunhão dos nossos irmãos, venhamos para o culto, não precisa ficar em casa, tomando os cuidados, o álcool está sempre na entrada, a máscara está aqui, água corrente no banheiro para lavar as mãos. Vamos fazer isso e continuar orando, para que Deus livre de uma vez por todas esse mal, para que a gente volte a ter a nossa comunhão, e eu volte a fazer aquilo que eu tanto gosto, abraçar as pessoas. Eu tenho sofrido, mas Deus tem nos dado graça. Amém? Vamos orar, queridos, e aqui nós temos 2 minutos para fazer essa oração, e você vai fazer da maneira que você quiser, mas lembre-se, se você nessa noite tem algum pedido de oração, que nós não estamos tirando também os pedidos de oração devido a essa questão da Covid ainda, mas se você tem algum pedido de oração nessa noite, lembre-se, Deus conhece o teu coração, não precisa ele chegar até a mim, é você que é sacerdote também. O sacerdócio universal de todo crente é o que a bandeira da reforma levantou. Isso quer dizer que você também pode chegar diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Então chegue diante do Senhor, apresentando as causas que nós colocamos aqui, mas apresentando também a sua causa. Diga para o Senhor a sua dor, diga para Ele a sua necessidade, diga para Ele: Senhor, não deixe que essa minha necessidade me faça duvidar da tua providência e da tua provisão, nem da tua soberania. Faça isso. Então, quero convidar você a orar. Se você tem algo a fazer agora, eu queria convidar todos, vamos ficar de pé? Que a gente ore em pé, porque se você também quer fazer o seu pedido, já fica de pé nessa noite. Senhor, diante da palavra que nós ouvimos nessa noite, só queremos pedir ao Senhor que nos guarde e nos livre do nosso coração enganoso, para que ele não seja soberbo e nem o nosso olhar seja altivo, mas que nós possamos descansar a nossa alma em teus braços como uma criança desmamada e aprender a esperar no Senhor, que tudo sabe e que tudo pode. E por isso nessa noite, confiando na tua soberania, no teu poder, eu entrego em tuas mãos a vida desses irmãos que nessa noite nós apresentamos, a vida de Silvino, Senhor, que ainda se encontra num estado muito delicado. Deus, nós sabemos que somente um milagre pode salvar Silvino, mas eu entendo uma coisa: tu és o Deus de milagre, milagre é a tua especialidade. Mas como nós vimos, Senhor, que o nosso coração não pode ser arrogante, nós fazemos a oração que Jesus Cristo fez. Contudo, Senhor, não se faça a nossa vontade, mas a tua vontade na vida de Silvino. Faz a tua vontade na vida de Genildo, Pai. Entra com providência na vida de Marcos Fita. Entra com providência, faça a tua vontade, cumpra-se o teu querer, a tua providência na vida dos teus filhos, Pai. Deus, cuida da vida de Orlando. Cuida, Senhor, da enfermidade de Orlando. Restabelece o vigor do teu filho. Cuida dele, coloca ele em teus braços de amor, assim como a alma do salmista Davi encontrou sossego nos teus braços, que Orlando encontre sossego também em teus braços, que a sua alma encontre paz. Deus, eu entrego em tuas mãos a família, aqui representada, de Edileuza, representada por Janete e pela nossa irmã Beatriz. Visita essa família que agora chora o seu morto, chora a partida repentina de Edileuza. Deus, mas que eles entendam que o projeto de Deus não pode ser mudado. Deus, que o Senhor honra os teus servos até mesmo na hora da morte. Nós sabemos que a Edileuza está sem dor nesse momento. Deus, ela está, meu Pai, sem ser alvo de nada mais que possa tirá-la da comunhão com o Senhor, porque ela já está nos céus, habitando os céus. Ela contempla face a face o Deus Todo-Poderoso. Ela agora pode descansar no Senhor. Então acalma o coração da família, toma cada membro da família em teu colo e acalma a dor e traz a paz no coração dela. Assim como nós pedimos que o Senhor faça isso ainda em favor da família da nossa irmã Cinha, que ainda, Senhor, tão recente ainda, precisa do acalento da tua alma. Toma sim os seus filhos em tuas mãos e aplaca a dor do coração de uma esposa que perdeu o marido, de filhos que perderam seu pai. Cuida dessas famílias, essa é a nossa oração, Pai. E entregamos agora aqueles que nesse momento fazem os seus pedidos pessoais, aqueles que nesse momento estão dizendo: Senhor, acalma minha alma. Deus, não permita que aquilo que eu tanto quero seja um empecilho para que eu tenha minha alma inquieta, mas que eu possa descansar e saber que aquilo que eu quero só será bênção para mim se tiver conformidade com o teu querer. Por isso, Pai, se for assim, abençoa os teus filhos nessa noite com a bênção, meu Pai, prometida, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que o amor de Deus, o nosso eterno, único e soberano Pai, que o poder, a comunhão e as doces consolações advindas do Teu Espírito, Senhor, repousa nessa noite sobre a vida de cada um desses que aqui estão, repousa sobre a vida, meu Pai, daqueles que habitam a nossa cidade, a nossa nação, e repousa sobre aqueles que são Teus filhos agora, espalhados nos 4 cantos deste planeta Terra. E se você foi abençoado nessa noite, diga amém. Se foi muito abençoado, diga glória a Deus. Cheiro no coração, que é assim que eu posso fazer, eu não posso abraçá-lo, então cheiro no coração de cada um de vocês.